a partir de talentos vocais excepcionais, efeitos de computação gráfica, enganando e fazendo a gente pensar que um ator estava presente no set, e 2 dublês que foram rapidamente trocados na frente do nosso nariz. Esses e outros momentos de filme foram todos entrelaçados de maneiras um tanto inesperadas. Nós somos o canal VVTV Filmes e Séries, e aqui estão 10 cenas de filmes que você não percebeu que estavam te enganando. Embora ainda possuindo alguns dos efeitos especiais mais inovadores e de ponta disponíveis na época, a equipe por trás da trilogia original de filmes de Star Wars teve que improvisar em mais de uma ocasião, ao tentar criar várias ilusões cinematográficas para sua galáxia, enquanto marionetes, modelos e cenários foram brilhantemente utilizados ao longo daquele primeiro conjunto de recursos. Outra ferramenta foi inserida em nossas telas de maneira deslumbrante, enganando aqueles que entraram nos cinemas para testemunhar o antagonista se reunindo em um Império Contra-Ataca. Uma bela pintura fosca, uma das muitas usadas para dar vida aos filmes originais, foi projetada para ser usada como plano de fundo da cena, fazendo-nos acreditar que se trata de fato de um enorme cenário. Na realidade é a obra de um artista altamente habilidoso, adicionando camadas e mais camadas de tropas pintadas, e um ponto de ancoragem espacial intergaláctico inteiro atrás de alguns figurantes reais. Muitas pessoas perderam o fato de que o filme de terror com jacarés, predadores assassinos, possuía indiscutivelmente um dos trabalhos de CGI mais sutis que você encontrará em qualquer filme que chegará às telas do cinema em breve, com a grande maioria da ação envolvendo os grandes répteis, ocorrendo sob a chuva intensa da Flórida. Um estúdio de som foi amplamente utilizado para criar o cenário da tempestade do furacão, causando caos líquido para Hayley Keller, interpretada por Kaia Scodelario, enquanto alguns jacarés de CGI observavam sua próxima refeição. Embora não tenha sido uma grande surpresa ver os criadores confiando muito na magia digital para criar as criaturas traiçoeiras mencionadas anteriormente, o fato de que as intensas chuvas vistas caindo sobre veículos e pessoas ao longo do filme não foram realmente criadas com mangueiras ou chuveiros no set é um pouco chocante. Acrescentadas em grande parte na pós-produção, o efeito é praticamente perfeito, combinando habilmente algumas poças reais de água da chuva no estúdio, com sua contraparte digital para criar a sensação de estar preso em uma tempestade aterrorizante. Em um filme repleto de cenas visuais tão hilárias e desconcertantes, Esqueceram de Mim exigiu mais de uma mente criativa e diabólica, à altura do pequeno Kevin McAllister, para executar com sucesso e segurança várias dessas acrobacias surpreendentes. E entre as mais espantosas de todas, está sem dúvida o momento em que a cabeça de Harry, interpretado por Joe Pesci, é incendiada ao tentar invadir a casa do garoto no primeiro filme. No entanto, o que inicialmente parecia ser o lendário ator arriscando sua cabeça por uma gargalhada, na verdade exigia um toque de nuance e habilidade que você não imaginava a princípio. Usando algo conhecido como fantasma de Pepper, um truque de ilusionismo, o designer de produção John Muto criou a ilusão que requer o uso de um pedaço de vidro colocado a um ângulo de 45 graus no meio da cena. O fogo foi então direcionado para uma cabeça falsa em um dos lados do vidro, com Pesci acertando uma marca no set que fazia parecer que ele próprio estava sendo incinerado depois de bloquear a cabeça falsa. Para um filme repleto de algumas das sequências visuais mais elaboradas, e um uso de CGI de nível superior do início ao fim, os Wachowski ainda encontraram tempo para usar um pouco da boa e velha magia do cinema. Em um momento famoso, Morpheus educa Neo sobre o que na verdade é a Matrix. Se você tirar um momento para não ficar hipnotizado pelo famoso vestido vermelho na simulação de treinamento criada por Mouse, você notará que vários figurantes que preenchem o mundo são suspeitosamente parecidos. Disfarçada, é usada como distração, e é um exemplo de como os humanos podem facilmente se perder e deixar de se concentrar nas coisas reais que deveriam ser o foco. Levando esse conceito a alturas extremamente detalhadas, uma análise adicional da cena revela múltiplas duplicatas vagando ao fundo. Gêmeos idênticos foram realmente contratados pelos diretores para esta cena, e receberam as mesmas roupas e cortes de cabelo para realizar essa ilusão genuína. Os motivos por trás desse movimento foram atribuídos a Mouse, aparentemente ficando um pouco preguiçoso ao preencher o programa, recorrendo a um pouco de cópia e colagem para economizar tempo. No geral, é um truque brilhantemente sutil, que faz com que as coisas dentro deste mundo virtual pareçam um pouco mais sintéticas de forma subconsciente. Alguns anos antes de Peter Jackson fazer magos ao lado dos hobbits, em O Senhor dos Anéis, Frank Darabont utilizou da mesma mágica cinematográfica, quando chegou a hora de apresentar ao mundo o adorável gigante John Coffey, interpretado por Michael Clarke Duncan, em A Espera de um Milagre, além de garantir que a cama de prisão de Duncan fosse mais curta do que as demais, como uma forma de vender o quão imponente John Coffey era. Em comparação com o resto das pessoas na tela, uma série de ângulos criativos foram incorporados na filmagem, para fazer o já gigante ator parecer ainda maior do que era na realidade. Na verdade, Duncan era apenas alguns centímetros mais alto do que seu colega de elenco David Morse. No entanto,
você não teria percebido essa realidade apenas com base nas informações apresentadas no clássico de 1999, já que sua equipe enganosamente iludiu o público, fazendo acreditar que estavam simplesmente testemunhando a presença de um gigante na tela do cinema. Em mais um exemplo de CGI, sendo usado para aprimorar uma cena diante de seus olhos, o filme Sicário Terra de Ninguém enganou brilhantemente todos que mergulharam no filme de ação, quando chegou a hora da notável sequência na fronteira do filme. Embora você possa ser perdoado por pensar que cada veículo que você vê na estrada neste momento, que coloca a agente especial de Emily Blunt no meio de uma situação intensamente perigosa em uma rodovia, a tela azul e o CGI, foram usados para adicionar mais veículos e camadas visuais aos carros da vida real que estavam próximos, criando a imagem de um longo engarrafamento. Efeitos digitais também foram usados para acrescentar porções do céu e da paisagem, que ajudaram a dar vida a este local, empoeirado e árido do Arizona. No entanto, um dos momentos mais cativantes do filme parecia tão legítimo e autêntico quanto qualquer coisa que tivéssemos visto antes. E para você que curte curiosidades do mundo dos filmes e séries, não esqueça de se inscrever e deixar o like no vídeo, isso nos motiva a continuar postando novos conteúdos. Obrigado e vamos continuar a lista. Novamente gêmeos ajudaram a realizar uma ilusão, em Noite Passada em Sorro, enquanto deve ter sido tentador para a direção, recorrer simplesmente à assistência digital, na criação desse terror sobrenatural. O diretor, em vez disso, decidiu tornar as coisas mais autênticas possíveis, quando se tratava de várias das hipnotizantes cenas de cenário vistas no filme. Uma tomada que mostra Eloise, interpretada por Thomasin McKenzie, voltando no tempo para os anos 60, enquanto simultaneamente se alinha com Sandy, interpretada por Anya Taylor-Joy, em um espelho, foi tão autêntica quanto pode ser. Os produtores usaram os notáveis atores de Harry Potter, Oliver e James Phelps, que interpretaram Fred e George Weasley, de ambos os lados do cenário do espelho, para criar a ilusão de que Eloise e Sandy eram a mesma pessoa. Além dessa incrível artimanha cinematográfica, as atrizes também coreografaram a cena de dança com Jack, interpretado por Matt Smith, de forma extensiva, a ponto de toda a sequência ser filmada em uma única e longa tomada, com Mackenzie admitindo que envolveu muito agachamento e saltos, após semanas de ensaios para a animada cena envolvendo o trio. Poucos atores se tornaram tão sinônimos de suas madeixas exuberantes quanto Witherspoon, como Ellie Woods, com sua cabeleira dourada. Mas o que você pode não saber, é que a primeira interação real da audiência com a protagonista de Legalmente Loira e seu cabelo lendário, na verdade não continha a atriz de maneira alguma. A vencedora de um Oscar não estava disponível para filmar a sequência de abertura do filme, devido a já estar ocupada com as filmagens de outro filme na Inglaterra, onde uma dublê foi trazida para cuidar das madeixas loiras em questão. Curiosamente, com as audiências de teste não reagindo bem ao final inicialmente concebido, que não continha a cena de formatura do filme, e com a participação de Witherspoon nela, a cena acabou sendo filmada em Londres, devido a atriz estar fora dos Estados Unidos. O fato de que Witherspoon havia cortado seu cabelo, e foi forçada a usar uma peruca para um momento de formatura, provavelmente influenciou a decisão de não tê-la escovando esse cabelo artificial, em uma tomada adicional da mencionada sequência de abertura. O universo cinematográfico Marvel parecia não poupar despesas na celebração de tudo que envolve o Homem-Aranha sem volta para casa. Enquanto era espetacular ver atores incríveis retornando, os fãs ficaram intrigados com dois vilões de destaque que voltaram, reprisando seus papéis de Homem-Areia e Lagarto. Ambos os personagens passaram a maior parte do filme sendo criados digitalmente. Mais tarde, veio à tona que, de acordo com o supervisor de efeitos visuais, ao falar sobre o Homem-Areia em particular, a equipe tinha sua voz. Isso sugere que o vilão da Sony que retornava, na verdade não era fisicamente necessário no set. Tanto ele quanto cenas que os retratam sendo curados, parecem ter sido feitas usando imagens de arquivo nos momentos finais do filme. Os comentários de lançamento de um filme costumam revelar inúmeras surpresas dos bastidores, e isso aconteceu novamente, no caso do envolvente filme de ficção científica subaquática, de William Elba, Ameaça Profunda. O que parecia ser uma cena de ação simples, na verdade se revelou muito mais perigosa, e portanto, bem mais complicada do que inicialmente se imaginava. A atriz principal, Kristen Stewart, teve que correr através da instalação de pesquisa subaquática, que estava explodindo, onde sua personagem é apresentada no início do filme. Logo ficou claro que não teria sido seguro permitir que a estrela da saga Crepúsculo realizasse a sequência descalça de maneira legítima. Então, mesmo que dissessem que era uma ação e uma acrobacia, que Kristen estava totalmente disposta a fazer, uma solução genial foi encontrada. A equipe criou calçados da cor de sua pele,
que davam a aparência que ela estava correndo sem sapatos. Assim, os pés de Kristen foram poupados de cortes e outros danos, que poderiam ter sido causados no set, e a plateia foi enganada com sucesso. E essa foi nossa lista de cenas de filmes que muitas pessoas não perceberam que estavam sendo enganadas. Deixe-me saber se você conhece alguma outra cena nos comentários logo abaixo. Obrigado por assistir até aqui, e até o próximo vídeo.